aí, pessoal, tudo jóia? Então, esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre a ideia do surgimento do movimento operário no Brasil, dentro do processo da industrialização que o Brasil teve, então, lá no início aí. Trazer um pouquinho, talvez, desde a mais perto aí da República Velha, né, da proclamação da República em diante, e com muito mais força, então, ele surge mesmo no início do século XX, tá? Então, acho interessante estudar esse tema, porque volta e meia a gente vê nos noticiários, redes sociais, algumas reportagens, né, sobre movimentos que têm acontecido no passado, que acontecem ainda hoje, né? E alguns a gente pode até destacar, assim, né, movimentos estudantis, trabalhadores, bem assim, em alguns setores, né, que acabam fazendo reivindicações para melhora das categorias, né? Enfim, de ser respeitadas suas leis vigentes sobre o trabalho, sobre questão de entidades estudantis, enfim. Né? E alguns desses movimentos, eles até não precisam ser em caráter bem específico, né? Eles acabam mobilizando até a população como um todo, às vezes, né? Mas aí que entra uma dúvida, né? Às vezes, qual o objetivo desses movimentos? Algumas pessoas às vezes não conseguem entender muito bem e o porquê eles surgiram, de como eles surgem e por que estão aí, né? E para que servem então esses movimentos? Tá? Então a ideia aqui é destacar um pouquinho assim a ideia bem rápido, né? Resumido, o surgimento então do movimento operário no Brasil, né? Que teve origem aí principalmente com a influência dos imigrantes que vieram morar em nosso país, tá? Com o processo então de industrialização ocorreu de uma forma extremamente rápida. As principais autoridades aí da época não deram muita importância às definições dos direitos dos trabalhadores brasileiros. E os imigrantes que também faziam parte então dos trabalhadores das indústrias brasileiras trouxeram com eles o quê? Algumas ideias e teorias já da Europa que já tinham passado, né? No século XVIII, no século XIX, por um processo, estavam ainda já em outra fase de industrialização e também já estavam, né, os operários organizados e já tinham visto várias teorias e se organizado para ter melhoras. E no Brasil ainda estávamos começando com a industrialização nesse período. Tá? E esses europeus, então, esses imigrantes, eles trazem essas ideias e essas teorias, então, da Europa, tá? Que eram colocadas em prática pela classe trabalhadora europeia. Tá? E esses europeus, né, esses imigrantes, eles eram extremamente influenciados pelos princípios, então, anarquistas e comunistas. E os discursos aí, convocando os trabalhadores das fábricas, eles começaram, né, por eles. E os imigrantes eram bons em seus discursos e queriam então que os operários se unissem em associações que futuramente seriam determinados então para o surgimento aí dos primeiros sindicatos, tá? E qual era o objetivo então disso? Porque o Brasil nesse período ele já possuía uma grande quantidade de operários na primeira década do século XX e essa quantidade ela chegava a números, né, centena de milhares aí, mas a maioria desses aí, desses operários, então desses trabalhadores, eles se localizavam nos maiores centros industriais da época, que eram o quê? Os estados do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. E os principais objetivos, então, daquela época eram o quê? Reivindicar por melhores salários, jornada de trabalho reduzida, assistência social, né? Entre várias outras aí coisas. E entre os anos de 1913 então, e 1906, aconteceram algumas greves, e essas ainda eram muito pequenas. Mas elas começam a se espalhar pelos grandes centros industriais e faziam então parte desses grupos alguns setores aí que se destacavam no Brasil nesse período, né? A questão dos tecelões, questão dos carpinteiros, ferroviários, portuários, mineradores, que começam a querer uma melhora, né? Começam a querer ter uma mudança no quadro
da sua situação, né, social, tá? Então, dentro dessas teorias, né, europeias que vêm, nós temos que destacar aí a teoria socialista, né, que se originou a partir então do pensamento do Karl Marx, tá? No século XIX. Essa teoria aí, ela já teve um papel extremamente importante durante o movimento operário na Europa, né? E o primeiro partido então socialista brasileiro fundado no ano de 1906, e foi a partir desse momento então que o movimento ele passou a ganhar mais força, tá? Porém, as reivindicações aí dos operários, elas não surtiam efeitos, pois quem controlava aí a maioria das indústrias na época era o próprio governo, porque muitos que estavam no governo era a elite, era o grande empresariado, né? E atender os pedidos dos operários teria muitos prejuízos ao governo. Ao governo não, à elite capitalista, né? Então, o governo não tinha o mínimo interesse em atender às reivindicações dos operários, né? E com o início então dos levantes que ocorreram durante a primeira década do século XX, o governo começou o quê? A notar que o movimento estava começando a crescer e criou o quê? Uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e segurança nacional. Segurança nacional. Reivindicar leis trabalhistas, melhores sociais, comida na mesa é uma ameaça à segurança nacional. Era no período, né? Então, com essa nova lei, os operários passaram a se revoltar ainda mais, né? Com a situação aí. E aí, em 1907, acontece uma greve geral que tomou conta de São Paulo. E sem nenhuma resposta quanto às reivindicações, em 1917 ocorreu mais uma outra greve, ainda maior que a anterior, também em São Paulo. Tá? E as greves aumentavam de proporção cada vez mais. Então, os operários passavam a ocupar as ruas da cidade, a polícia passou a intervir. Durante um confronto então entre operários e polícia, um jovem operário que participava das manifestações acabou sendo morto, e esse acontecimento fez então com que a classe operária ganhasse ainda mais força, né? Vai botando lenha, né? Então, e após todas essas manifestações, então, e lutas e mortes, né, reivindicações, organizações e tudo mais, por direitos trabalhistas, né, por direitos dos trabalhadores, em 1922, então, foi oficializada aí a fundação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Tá? E esse partido foi inspirado pelo Partido Bolchevique Russo, né? Então não podemos esquecer, é bem o período aí da Revolução Russa também acontecendo. E junto à oficialização desse partido, então, os sindicatos eles começam a ter muito mais força e passar a se organizar melhor. E com isso ganhando muitos adeptos, né? Muitos associados, pois os sindicatos lutavam pelos direitos, né? Para assegurar. Com isso também vão começar a mudar leis, vão começar a ter participação política e vão começar a reivindicar, de uma certa forma, uma melhora dentro das suas condições de operariado. Certo? Forte abraço.